O que acontece quando você publica um conteúdo novo no seu blog? E como fazer para esse conteúdo ficar bem posicionado rapidamente? Velocidade sempre foi e sempre será um diferencial competitivo de marketing. Quando você investe em conteúdo e SEO, então, quanto mais rápido você aparecer nas primeiras posições do Google, mais rápido será o seu retorno de investimento. Nesse vídeo, eu vou te apresentar as conclusões de um estudo inédito feito pelo Neil Patel com mais de 600 sites que você vai saber a eficácia das estratégias de SEO para obter rankings rapidamente para os seus conteúdos novos. Vamos lá! Quando a gente publica um post novo no blog do Neil Patel sobre qualquer assunto, ele normalmente é indexado pelo Google no mesmo dia e em algumas semanas ele tende a ranquear lá em cima nas primeiras posições do Google. Mas o nosso site tem uma pontuação de domínio 94 e mais de 600 mil backlinks. Mas o que acontece quando o seu site tem muito menos backlinks que isso e uma pontuação de domínio muito baixa? Bom, é bem provável que o seu conteúdo não seja indexado tão rápido, nem ranqueie tão alto quanto você gostaria. Mas deve ter um jeito mais fácil de mudar isso, certo? Principalmente sem construir mais backlinks, porque todo mundo sabe quão demorado é isso e quão trabalhoso é construir novos links. Para encontrar a solução ideal, nós decidimos fazer um experimento utilizando 7 técnicas de SEO de forma coordenada em 636 sites com pontuação de domínio de no máximo 30 e até 40 backlinks. Esse estudo se chama Como Ranquear Conteúdos Novos Mais Rápido. Uns 5 meses atrás, nós enviamos um e-mail para parte da nossa lista perguntando às pessoas se elas queriam participar de um experimento de SEO. Como você pode imaginar, recebemos mais de 1000 sites dispostos a participar. Precisamos restringir um pouco essa lista, porque para esse experimento funcionar, os sites precisavam de uma pontuação de domínio de no máximo 30 e até 40 backlinks. Além disso, o site não poderia ser um subdomínio como o nome do site, .wordpress.com. Tinha que ser um site independente. E por isso sobraram 983 pessoas que concordaram em participar do experimento. Delas, 347 pararam de responder ou saíram do experimento por falta de tempo, o que significa que sobraram 636 sites. Como funcionou esse experimento de SEO? Para todos os sites, pedimos que eles escrevessem um texto. Não exigimos que esse texto fosse sobre um assunto específico ou que tivesse que ser escrito por uma determinada maneira. Apenas pedimos que eles escrevessem um texto com 1.800 a 2.000 palavras. Estabelecemos limites mínimo e máximo do tamanho do texto porque precisávamos que o texto fosse longo o suficiente para naturalmente incluir certas palavras-chave, mas que não fosse longo demais, como 10.000 palavras, que teria uma chance maior de ranquear no Google. Cada site teve 30 dias para escrever e publicar o texto. Depois de 30 dias da publicação do conteúdo, buscamos a URL na nossa base de dados do Ubersuggest para ver quantas palavras-chave o post tinha ranqueado nas primeiras 100, 50 e 10 posições do Google. Nós também refizemos essa busca 60 dias depois do post publicado para ver se havia alguma diferença significativa. A base de dados do Ubersuggest atualmente contém informações sobre 1 bilhão e 500 milhões de palavras-chave no mundo inteiro, em todas as línguas. Muitas palavras-chave têm um volume muito baixo de busca, como 10 buscas por mês. Mas para esse experimento, nós focamos em sites em inglês. Em seguida, dividimos os sites em 9 grupos, mais ou menos 70 sites por grupo. Cada grupo usou apenas uma tática para ver qual seria a reação dos rankings. Veja o detalhamento de cada grupo. Para termos um parâmetro, criamos o grupo controle. Esse grupo só publicou o post e não usou nenhuma tática promocional ou tática de SEO. Ter um grupo controle nos permite comparar como as táticas específicas afetam os rankings. O próximo grupo foi o grupo do sitemap. Esses sites só usaram o sitemap como a tática de SEO. Eles incluíram o post no sitemap e garantiram que o mapa do site fosse enviado para o Google no Google Search Console. Criamos também o grupo de links internos. Esse grupo incluiu 3 links internos de conteúdos antigos nos posts novos.
Também queríamos testar a inspeção de URL dentro do Google Search Console. Você pode pedir que ele monitore e indexe uma página imediatamente. Essa ferramenta se chama inspeção de URL. O próximo grupo foi compartilhamento nas redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest e Reddit foram as redes sociais nas quais esse grupo postou e promoveu seu conteúdo. O próximo grupo foi o grupo Chrome Lookup. Para cada site nesse grupo, pedimos para 40 pessoas digitarem a URL diretamente na barra de endereço e buscarem no site. Isso poderia ter sido feito tanto na versão mobile quanto na versão desktop do Chrome. Nós adicionamos esse grupo lá porque nós estávamos curiosos para ver se de fato as pessoas visitando o seu site a partir de navegadores como Google Chrome afetam seus rankings. Testamos também a eficiência das meta tags. A nossa equipe otimizou a tag título e description para todo mundo nesse grupo. Com base no post, nós criamos as melhores meta tags possíveis para incluir não só a palavra-chave, mas também estimular cliques. URL. Com esse grupo, nós otimizamos a URL do post para incluir apenas a palavra-chave e tentamos limitar a extensão até 50 caracteres, que é o que supostamente o Google prefere. E o grupo Tudo. Esse grupo juntou todas essas táticas. Tenha em mente que nós fizemos o nosso melhor para ter certeza que eles não estavam usando nenhuma tática em conjunto. Por exemplo, para as pessoas que não estavam no grupo de sitemap, nós pedimos para que eles removessem os sitemaps dos sites que já estavam indexados no Google Search Console. Vamos às conclusões. Grupo Controle. Então, quantas palavras-chave um site médio com uma qualificação de domínio de 30 ou menos ranqueia no Google em 1 mês ou 2 meses? Ficamos chocados com a quantidade de palavras-chave que um site conseguia ranquear tendo praticamente nenhum link externo e uma pontuação de domínio baixa. Mas o mais chocante foi como os rankings de uma página podem aumentar ao longo do tempo. Grupo Sitemap. Sabe quando as pessoas dizem que você precisa de um sitemap em XML? Bom, isso é ainda mais importante se você tem uma pontuação de domínio baixa. Pelo menos é o que o estudo mostra. Quando seu site tem muito poucos links e uma pontuação de domínio baixa, você vai ver que pode ser que o Google não rastreie o seu site com a frequência com que você gostaria. Mas usando o sitemap, você pode acelerar o processo de indexação, o que ajuda a aumentar a velocidade para que o seu site comece a ranquear para as palavras-chave. No grupo de links internos. Links, links e mais links é o que todo mundo precisa para ranquear bem. Tecnicamente, links externos, mas internos são bem melhor do que nada. Quando você adiciona links internos no seu conteúdo antigo para os seus posts mais recentes, isso faz com que eles sejam indexados mais rapidamente e ajuda muito para subir nos rankings. Principalmente quando esses links internos vêm de páginas relevantes com posições razoáveis nos rankings do Google. Artigos que usaram 3 links internos tiveram mais rankings na primeira página do que sites que usaram apenas o sitemap em XML. Grupo Inspeção de URL. Se você não conhece a ferramenta de inspeção de URL do Google Search Console, esse é um jeito rápido de indexar o seu conteúdo. É só logar no Google Search Console e digitar a URL do seu post na barra de busca do topo. Você vai ver uma tela mais ou menos assim. Você só precisa clicar no link Solicitar indexação. Usar essa ferramenta tem um resultado semelhante a usar o sitemap. Grupo de compartilhamento nas redes sociais. Nós notamos uma tendência no nosso próprio site, neilpatel.com, na qual, se a gente cria um conteúdo que viraliza nas redes sociais, nossos rankings para esse conteúdo disparam no Google, pelo menos no curtíssimo prazo. E depois de algumas semanas, a gente percebe que os rankings caem um pouco. O meu site não é uma amostra grande o suficiente, existem várias razões para as quais ele ranqueia muito bem e muito rápido. No entanto, foi interessante perceber que os compartilhamentos nas redes sociais também impactam nos rankings. Conseguir compartilhamentos nas redes sociais foi significativamente melhor do que o grupo controle, mas da mesma forma que a gente teve a experiência no neilpatel.com, os rankings caíram um pouco no segundo mês em vez de continuarem subindo para o topo. Os compartilhamentos nas redes sociais podem não ter um impacto direto nos rankings,
Mas quanto mais gente vê o seu conteúdo, mais chances você tem de construir backlinks e aumentar suas consultas de marca e criar fidelidade na sua marca. Grupo de buscas no Google Chrome. Algumas pessoas dizem que o Google usa dados do Google Analytics e do Chrome como fator que influenciam os rankings. Bom, nós não conseguimos provar isso nesse experimento. Pedimos 40 pessoas aleatórias para digitarem a URL de cada novo post diretamente no Google Chrome. Fizemos isso ao longo de uma semana e pedimos para elas clicarem no site e ficarem no post por pelo menos 2 minutos. Os resultados dos rankings foram muito parecidos com o do grupo controle. Grupo Meta Tags. A performance desse grupo foi muito parecida com a do grupo que usou links internos, e os resultados do segundo mês superaram os de todos os outros grupos. As métricas de usuário são uma parte fundamental do algoritmo do Google. Se você consegue criar uma tag de título, uma meta description atraente, você vai ver um aumento na sua taxa de cliques e eventualmente seus rankings vão disparar. Se você quer aumentar os seus rankings através das suas meta tags, além de incluir as palavras-chave certas, você também deve fazer as descrições atraentes para aumentar suas taxas de clique. Grupo URL. O oitavo grupo testou se o tamanho das URLs tem impacto na posição de um novo conteúdo nos rankings do Google. Com base no gráfico, você pode ver que tem. Não teve tanto impacto quanto os links internos ou meta tags, mas teve sim um impacto. A chave para criar URLs otimizadas para SEO é incluir uma ou duas palavras-chave e manter a URL curta. Se a URL é muito longa e descritiva demais, como essa por exemplo, o post vai ranquear para frases de cauda longa, mas vai ter dificuldades para ranquear para termos mais populares como uma meta tags. O melhor exemplo para isso é uma URL assim. A parte interessante das URLs curtas é que elas ranqueiam tão bem para termos headtail como também para palavras-chave de cauda longa. Esse estudo mostra claramente que pequenas coisas como meta tags, URLs, links internos, compartilhamentos nas redes sociais e até sitemaps ajudam a ranquear seu conteúdo mais rápido. Mas a chave para o sucesso, principalmente se você quer que seu conteúdo novo ranqueie bem mais rápido, é não fazer só uma dessas coisas, mas fazer todas elas. Como você pode ver nesse gráfico, fazer tudo te ajuda a conseguir os melhores resultados. Claro que algumas coisas são redundantes, como usar um sitemap em XML e usar a ferramenta de inspeção de URL no Google Search Console, mas deu para entender, né? Você também vai perceber que quando você usa tudo junto, seus resultados são exponencialmente melhores. SEO é algo competitivo e se tornou um jogo em que todas as pequenas coisas se acumulam e contam muito. Se você quer se dar bem e fazer com que tanto o seu conteúdo antigo quanto o conteúdo novo ranqueiem mais rápido, você precisa de fazer tudo. Eu sei que essas táticas não são novas ou revolucionárias, mas é muito interessante olhar esses dados e ver como cada uma afeta os rankings. E aí, o que você achou? Se você faz tudo isso, deixa um comentário que sim. Ou se você já tem um nível mais avançado, escreva um comentário com as técnicas que são importantes para você. Se você precisa de ajuda para melhorar os seus rankings no Google, este é o link para fazer uma avaliação gratuita no seu site. A equipe do Neil Patel já atua atendendo clientes do Brasil há mais de 3 anos e podemos ajudar você também. Obrigado pela audiência e até a próxima!